Olá e bem-vindo! Olha, o que a gente tem hoje aqui na mesa é algo completamente fora da curva. Não são artigos, não são relatórios, é um roteiro de treinamento. Um guião de 2 horas para operadores de máquinas pesadas, focado em retroescavadeiras e pás carregadeiras. É um material bem específico, né? Muito. E a nossa missão aqui é mergulhar nisso para entender uma coisa. O que, de fato, separa um operador que é só corajoso de um que é um profissional de verdade? A fonte já começa com uma frase que, para mim, ficou na cabeça. Máquina pesada não perdoa a física e a física não negocia. Essa frase é perfeita, porque resume tudo. Simplesmente não há negociação e é importante entender o contexto disso, sabe? A gente não está falando de um manual de como ligar. Esse tipo de treinamento é a linha de frente na prevenção de acidentes gravíssimos. Tombamentos, né? Tombamentos, que é o nosso foco. São incidentes violentos, muitas vezes fatais. É tão sério que existem normas como a NR11 aqui no Brasil só para isso. O objetivo aqui é tirar o achismo, sabe? Aquele acho que dá, e colocar no lugar conceitos técnicos, frios, para evitar perdas de equipamento e, claro, o principal, vidas. Exato. E o material diz que um operador de ponta precisa ter tipo um computador de bordo na cabeça. Ele tem que se perguntar o tempo todo três coisas. Onde está meu centro de gravidade agora? Qual é a linha de tombamento mais perto de mim? E se a coisa começar a ficar estranha, o que eu ajusto para voltar para uma zona segura? É uma mentalidade. Totalmente. Então, ok, vamos começar a desvendar isso. O primeiro conceito, e o mais crucial de todos, é o tal do centro de gravidade, o CG. O texto define como um ponto imaginário onde todo o peso da máquina se concentra. O ponto do equilíbrio perfeito. E aí já vem a primeira grande revelação para quem é leigo no assunto. Esse ponto não é fixo. Ah, isso me pegou de surpresa. Não é um parafuso que você possa apontar. É um ponto teórico que se move o tempo todo. Cada coisinha que o operador faz, levantar a caçamba, estender o braço, até uma acelerada mais forte, tudo isso muda a localização do CG. A máquina está a cada segundo buscando um novo equilíbrio. Eu jurava que era uma constante de fábrica, mas na verdade ele está sempre dançando dentro da máquina. E aí entra uma frase do material que é quase uma lei. Se o CG sai de dentro da base de apoio, a máquina tenta corrigir sozinha, tombando. É uma forma bem gráfica, né? E um pouco assustadora. Totalmente. Mas para isso fazer sentido, a gente precisa definir o que é essa base de apoio. A base de apoio é o alicerce invisível da estabilidade. Pensa assim, você desenha uma linha no chão, ligando os pontos onde a máquina toca o solo. Os pneus, no caso mais simples. Isso, os 4 pneus. O resultado é tipo um retângulo. Essa área é a base de apoio. Enquanto a projeção do centro de gravidade cair dentro dessa área, a máquina está estável. Se o operador fizer algo que jogue o CG para fora, A física assume o controle. Simples assim. então a borda dessa área, essa linha no chão, é a linha de tombamento. É a beira do precipício. Exatamente. É o eixo em volta do qual a máquina vai girar quando tombar. E essa linha também não é fixa. Pega uma retroescavadeira, por exemplo. Quando ela baixa os estabilizadores, As patas laterais, né? esses estabilizadores viram os novos pontos de contato. A base de apoio aumenta muito, fica bem mais larga. O que é ótimo para a estabilidade. É ótimo, mas o conceito é o mesmo. O operador tem que saber onde está a base dele a cada momento. E para colocar mais uma pimenta nessa conversa, o material fala de um terceiro conceito, o momento. Sim, e a analogia que eles usam é genial de tão simples. Imagina que você está segurando um balde de tinta de 20 quilos. Ok. Se você segura ele perto do corpo, com os cotovelos dobrados, é tranquilo. Agora tenta segurar o mesmo balde com os braços esticados na sua frente. Nossa, parece que pesa 100 quilos. É contraintuitivo, porque o peso é o mesmo. Exato, o peso não mudou. O que mudou foi a distância. Essa distância cria uma alavanca, um momento, que é absurdamente maior. É o poder da alavancagem contra você. E na máquina isso é o quê? A caçamba cheia na ponta do braço esticado. Precisamente. Uma tonelada perto da máquina pode ser segura. A mesma tonelada, lá na ponta do braço estendido, exerce uma força de tombamento que cresce exponencialmente. Não é só o que você levanta, é onde você levanta. A distância multiplica o perigo.
É aqui que a conversa fica realmente interessante. O material diferencia estabilidade estática com a máquina parada, Uhum. da dinâmica com a máquina em movimento. A minha intuição diria que o perigo é quando se levanta algo pesado demais. E essa é a intuição de todo mundo. Mas o que o treinamento mostra, e os dados de acidentes confirmam, é que a maioria dos tombamentos acontece por dinâmica demais. Como assim? O vilão não é o peso estático, é o movimento. É a curva feita um pouco rápido demais com a caçamba elevada, Uma freada brusca? uma freada súbita, uma roda que cai num buraco. São essas forças, a inércia, a força centrífuga, que dão um empurrão final no centro de gravidade. Uau! Então o acidente não acontece porque a máquina está no limite da capacidade, mas porque o operador fez uma curva como se estivesse num carro. Basicamente, a velocidade. E não só o peso é o assassino silencioso aqui. A máquina não decide tombar. Ela é empurrada para o desastre pelo movimento. Nunca tinha pensado dessa forma. Pensa numa pá carregadeira descendo uma rampa. A gravidade já está puxando o CG para frente. Se o operador freia bruscamente, a inércia joga toda a massa para frente. A soma dessas duas forças pode levantar as rodas de trás do chão, e ela tomba para frente, mesmo com uma carga leve. O jogo dinâmico é muito mais complexo. Ok, essa física toda é fascinante, mas como isso se manifesta no dia a dia? Uma retroescavadeira e uma pá carregadeira, os pontos fracos delas são diferentes, certo? Completamente diferente. Vamos pegar a retroescavadeira. O material a descreve como duas máquinas em uma, carregadeira na frente, escavadeira atrás. E o maior risco dela, o movimento que mais grita perigo, é quando o braço traseiro está estendido para o lado. Mas por que especificamente para o lado? Qual a diferença de cavar para trás e cavar 90 graus? A base de apoio. Quando o braço está para trás, o peso está numa zona onde a máquina é longa e estável. Mas quando o operador gira o braço para o lado, ele está colocando toneladas muito para fora da linha dos pneus. O CG da máquina se desloca violentamente para a lateral. Onde a máquina é mais magra, mais instável. Exatamente. A base de apoio lateral é muito mais estreita. É aí que os estabilizadores são essenciais. Ah, claro, eles alargam a base. Mas o material diz que eles criam um risco novo. É uma faca de dois gumes. Exatamente isso. Os estabilizadores criam uma plataforma super sólida, mas imagina que um deles está num terreno que parece firme, mas é a borda de um aterro mal compactado. Se aquele solo cede, mesmo que só uns 20 centímetros, a máquina não inclina, ela despenca para um lado. Nossa, O CG se move de forma instantânea e o tombamento é quase inevitável. O que era segurança vira o gatilho do desastre. entendi. E a pá carregadeira? O erro clássico, segundo o material, é algo que a gente vê todo dia. Sim, é transportar material com a caçamba elevada. Tem uma regra de ouro no texto que é genial. Se a caçamba sobe, a estabilidade desce. Não dá para ser mais claro. Faz todo sentido. Cada centímetro que a carga sobe, o CG do conjunto todo sobe junto. E quanto mais alto o CG, Menor a força necessária para tombar. exato. É como equilibrar um lápis na ponta do dedo. É muito mais fácil pelo meio do que pela base. E isso é perigosíssimo nas pás carregadeiras modernas, que são articuladas. Espera, articulada? Quer dizer que ela dobra no meio para virar? Isso. Ela não vira as rodas como um carro. Isso cria um pesadelo para o centro de gravidade. Imagino. Quando a máquina se articula numa curva, a força centrífuga está agindo, empurrando para fora. Agora, soma isso a uma caçamba cheia e lá no alto. A força centrífuga empurra o CG, que já está alto, para fora da curva. É a receita perfeita para um tombamento lateral. Por isso a regra é virar devagar e com a caçamba baixa. Sempre. E tem uma observação no material que eu achei incrível. Diz que a sensação de firmeza do operador não significa nada. Como assim? Uma máquina de 15 toneladas sempre vai parecer firme. O operador está numa cabine isolada, ele pode se sentir num tanque de guerra, mas a física pode estar dizendo que ele está a 1 grau de tombar. A experiência não é sentir a máquina, é saber, com base na carga, na velocidade, no terreno, onde estão os limites. Confiar na sensação é perigosíssimo. Ok, então o operador tem que ser esse mestre da física. Mas o ambiente em volta também não ajuda, né? O terreno, o solo,
O material chama isso de radar de risco. Exatamente. Esse radar tem que estar sempre ligado. O primeiro item, a altura da carga. A regra clara. A caçamba só sobe para carregar e para descarregar. O transporte é rente ao chão. Ponto. E o segundo, a inclinação do terreno? Se a gente combina uma rampa com carga alta. A situação fica crítica. Numa inclinação, a gravidade puxa o CG sempre para o lado de baixo. Isso significa que se uma máquina atravessa uma rampa de lado, que é uma das manobras mais perigosas... O CG dela já está quase em cima dos pneus de baixo. Isso. A base de apoio eficaz dela encolheu drasticamente. Qualquer buraco, qualquer solavanco pode ser o fim. E tudo isso depende de uma coisa que pode ser imprevisível: o solo. O solo é a base de tudo, literalmente. O material é muito direto nisso. A base de apoio, aquele polígono de segurança, pode simplesmente desaparecer se o solo falhar. E os suspeitos são sempre os mesmos, imagino. Os de sempre. Bordas de valas, aterros recentes, solo encharcado ou material solto como brita. Mas como o operador sabe se o solo é seguro? Não dá para fazer o estudo a cada metro. Não, claro que não. Mas ele aprende a ler os sinais. Um solo que parece seco por cima pode estar uma lama por baixo. É aí que entra a prudência. O material tem uma frase ótima para isso. Se você não conhece o solo conhece você. Forte. O que significa que, na dúvida, tem que parar e verificar, porque o solo conhece a física e vai aplicá-la sem dó se for testado. Espere, tem mais um fator que me surpreendeu. O próprio material dentro da caçamba. Como que o comportamento da carga pode ser tão perigoso quanto o peso? Parece um detalhe, mas não é. Pensa numa caçamba cheia de blocos de concreto. A carga é estável. Agora, imagina a mesma caçamba, mesmo peso, mas com lama semilíquida. Numa curva, essa lama vai toda para um lado. É como se um passageiro gigante se movesse de repente para a borda do barco. O centro de gravidade da carga se move, e isso move o CG total da máquina. De forma súbita. Imprevisível. O mesmo vale para areia úmida, entulho que pode rolar. O operador tem que pensar na personalidade do peso que ele carrega. No fim das contas, o que fica é que operar uma máquina dessas é menos sobre força bruta e mais sobre uma dança delicada com a física. Estabilidade não é sorte, não é jeito, é gerenciamento consciente. É um cálculo mental constante. A conclusão do material é essa. Um profissional sabe que na retroescavadeira o perigo é o braço lateralizado. Na pá carregadeira é a caçamba alta, especialmente em curvas. Ele já internalizou isso. E o treino é muito claro. Um profissional não tenta a sorte. Ele não chega na beira da vala e pensa, acho que aguenta. Ele planeja, antecipa, reduz a velocidade antes de precisar. É proativo. E um ponto final que o material reforça é sobre os sinais de alerta. Isso é crucial. Quando uma roda começa a levantar do chão, a flutuar, ou quando o operador sente uma oscilação estranha, isso não é um desafio. Não é para testar o limite. Não, é um sinal para parar. Parar a operação, recuar com cuidado e corrigir o que está errado. Baixar a carga, mudar a posição, reavaliar. É a diferença entre um susto e um desastre. Isso resume de forma excelente. Coloca uma responsabilidade imensa no operador. Ele tem que ser um físico, um geólogo e um piloto ao mesmo tempo. Coloca. E é aí que essa conversa precisa evoluir. O material que a gente analisou foca, e com razão, na perícia e na ação do operador. Mas isso levanta uma questão maior, que vai além dele. Que seria? Até que ponto a responsabilidade pela segurança pode ou deve ser transferida para o planejamento do canteiro de obras? Como que o design de rampas, a compactação correta do solo, o planejamento de rotas, como tudo isso pode criar um ambiente onde os riscos já são minimizados desde o início? Uma segurança que começa antes do operador ligar a máquina. Exatamente. A perícia do operador é a última linha de defesa, sem dúvida. Mas talvez a verdadeira segurança de alto nível comece não na cabine, mas na prancheta do engenheiro que projeta o ambiente de trabalho para ser, por natureza, mais seguro. Sabe, há uma ideia no material de hoje que me marcou bastante. A diferença entre um operador de máquinas pesadas corajoso e um profissional. Ah, sim. É que a fonte diz uma coisa muito forte. A coragem não serve para nada contra a física, porque a física, bom,
Ela não negocia. É uma distinção brutal, mas é 100% precisa. A gente está analisando um roteiro de formação da Evolutec Brasil para operadores de retroescavadoras e pás carregadeiras. Certo. E o que o torna tão bom é que não é só um manual de faça isso, não faça aquilo. É, na verdade, uma aula sobre as forças invisíveis que atuam a todo segundo. Exato. O corajoso confia na sensação, no instinto. Isso. E o profissional confia na compreensão da física. É essa a grande diferença. E essa é precisamente a nossa missão aqui. Mergulhar a fundo nessas forças que governam a estabilidade destas máquinas gigantes. Vamos focar-nos muito no conceito de centro de gravidade, para percebermos como é que a gestão dele é o que realmente separa uma operação segura de, um desastre. É quase como, sei lá, ter que aprender a ver o que não se vê. E é um invisível com consequências muito, muito visíveis. Um tombamento é dos acidentes mais graves e caros que podem acontecer. Imagino. O objetivo deste treino, no fundo, é como que instalar um software novo na cabeça do operador para que ele consiga, a qualquer momento, responder a perguntas como: onde é que está o meu centro de gravidade agora? Para onde é que ele se está a mover? E quão perto estou da linha de tombamento? É trocar a sensação pela análise constante. Exatamente. Ok, então vamos lá desvendar isto. Para começar, o conceito de centro de gravidade numa máquina que pode pesar, sei lá, mais de 10 toneladas, soa um bocado abstrato, não? Soa, mas a melhor forma de o imaginar é pensar num ponto de equilíbrio teórico. Ok. Se fosse possível pegar nessa máquina e pendurá-la por um único fio, o centro de gravidade seria o ponto exato onde ela ficaria perfeitamente nivelada, sem pender para lado nenhum. Ah, como equilibrar uma caneta no dedo. Precisamente. É o ponto onde, para todos os efeitos, a massa total da máquina está concentrada. Certo. Mas numa máquina, esses pontos não ficam sempre no mesmo sítio, pois não? É aí que a coisa se complica. Exatamente. E essa é a ideia mais crítica de todo o material. O centro de gravidade não é um ponto fixo pintado na máquina. Ele é dinâmico. Está sempre a mover-se. A sério? Como assim? Levanta-se a caçamba com 1 tonelada de areia. O centro de gravidade sobe e vai para frente. Estende-se o braço da retroescavadora para o lado, ele desloca-se drasticamente nessa direção. Até entrar numa rampa, altera a posição dele em relação ao solo. E esse centro de gravidade em movimento tem que se manter dentro de uma espécie de zona segura que as fontes chamam de base de apoio. Exatamente. Se a gente traçar uma linha no chão a ligar os 4 pneus, temos um retângulo. Essa é a base de apoio. Entendi. No caso de uma retroescavadora, são os pneus de trás e as sapatas dos estabilizadores. A regra é: enquanto o centro de gravidade estiver projetado dentro dessa área, a máquina está estável. As bordas dessa área são as linhas de tombamento. E é aqui que o material tem uma das frases mais arrepiantes que eu já li no manual. Se o centro de gravidade cruza a linha de tombamento, a máquina tenta corrigir-se sozinha, tombando. Upa, instantâneo. E o que é fascinante e até contraintuitivo para muitos é que não se trata apenas do peso. Trata-se da distância desse peso à linha de tombamento. O material introduz aqui o conceito de momento. Certo, a força da alavanca. Sim, e a analogia que eles usam é perfeita. Qualquer pessoa pode experimentar. A do balde d'água. Essa mesma. Pegar num balde pesado e segurá-lo junto ao corpo é, relativamente fácil. Agora, tente segurar esse mesmo balde com o braço totalmente esticado. Impossível, o peso parece que duplica, triplica. Exato. Mas o peso do balde não mudou. O que aumentou foi o momento. O peso multiplicado pela distância ao seu corpo. Faz-me lembrar quando tento carregar as compras todas do supermercado de uma só vez. Enquanto estão juntos ao corpo, tudo bem. Mas quando estico o braço para abrir a porta, sinto logo aquele puxão. É exatamente a mesma física, só que nas máquinas a escala é assustadora. Uma caçamba cheia, longe do eixo da máquina, cria um momento gigantesco. Uma força que está sempre a tentar puxar o centro de gravidade para fora da base de apoio. E aqui é que a conversa fica mesmo interessante, porque o material deixa muito claro que a retroescavadora e a pá carregadora, elas têm personalidades de estabilidade completamente diferentes. Sim, a retroescavadora é descrita como 2 máquinas em uma. Parece um slogan de marketing. E é, mas no treino de segurança é mais um aviso. Ela tem uma pá carregadora à frente e uma escavadora atrás. E cada uma tem o seu próprio perfil de risco. Então, qual é o maior perigo específico da retroescavadora? Onde é que ela é mais, digamos, traiçoeira? O risco número 1, que eles destacam imenso, é a escavação lateral.
Imagina o braço traseiro, cheio, totalmente estendido para o lado, a 90 graus da máquina. Certo. Nesse momento, está-se a colocar um peso enorme, muito longe do centro da máquina. Isso cria um momento lateral gigantesco, que empurra o centro de gravidade diretamente para a linha de tombamento daquele lado. Mas espera, os estabilizadores, aquelas pernas que descem, não servem exatamente para impedir isso? Eu sempre pensei que, com aquilo no chão, a máquina estava pregada, à prova de tudo. Essa é uma suposição muito perigosa. Eles ajudam imenso, claro. Aumentam drasticamente a largura da base de apoio. O problema é que eles criam uma nova dependência. A integridade do solo debaixo deles. Ah, A estabilidade da máquina passa a ser tão boa quanto o solo onde o estabilizador está assente. então se o solo cede de um lado... Se o solo debaixo de uma das sapatas cede, porque é um aterro mal compactado ou está molhado, a máquina inclina-se de repente. Mesmo que seja só um bocadinho, essa mudança súbita faz com que o centro de gravidade, que já estava perto da borda, corra para o lado de baixo e cruze a linha, Uau, o tombamento pode ser quase instantâneo. sem qualquer hipótese de recuperação. E isso mostra que a perícia do operador é só metade da equação. Ele pode ser o melhor do mundo, mas está à mercê de quem preparou o terreno. Isso é verdade. Agora, passando para a carregadeira, o material tem uma regra de ouro que é brilhante na sua simplicidade. Adoro essa regra. Se a caçamba sobe, a estabilidade desce. É direto e impossível de esquecer. Gravidade alto é um centro de gravidade instável. Certo. Torna a máquina super vulnerável a qualquer outra força. Por exemplo, fazer uma curva. A força centrífuga que nos empurra para fora aplica-se no centro de gravidade. Se ele estiver baixo, a máquina aguenta. Se estiver lá em cima, A mesma força tem uma alavanca muito maior para tombar. exatamente. O manual até identifica o que eles chamam de erro campeão, a falha mais comum, deslocar-se com a caçamba levantada. Exato. E aqui a gente consegue ver a psicologia por trás disso. Por que um operador faria isso? Para ver melhor por cima da caçamba, suponho. Precisamente. Parece uma decisão lógica, para não atropelar ninguém. É um caso clássico de resolver um problema pequeno e criar outro gigantesco e invisível. A pessoa sente-se mais segura porque vê melhor, mas na realidade transformou a máquina numa armadilha. Uma armadilha, exatamente. Qualquer buraco, qualquer rampa lateral, uma travagem um pouco mais brusca, pode ser o empurrão final. E isto leva-nos da teoria para a realidade do terreno. Começando pelo mais óbvio, o terreno inclinado, uma rampa. Sim, e a regra básica é que a inclinação desloca sempre o centro de gravidade para o lado de baixo. Ok. Mas o que é crucial é a direção em que se aborda a rampa. Subir ou descer de frente é uma coisa. O centro de gravidade move-se para a frente ou para trás, mas a base de apoio nessa direção é longa. O risco é relativamente baixo. Mas atravessar essa mesma rampa de lado, A AD desloca-se diretamente para a linha de tombamento lateral, onde a base de apoio, a distância entre as rodas, é muito mais curta. A margem de segurança desaparece muito rápido. E é aqui que entra outra distinção importante que as fontes fazem: estabilidade estática versus dinâmica. A estática é a da brochura e a dinâmica é do mundo real, é isso? É uma ótima maneira de colocar as coisas. A estática é da máquina parada, em terreno plano. Um valor teórico. Mas nenhuma máquina trabalha parada. Claro. A estabilidade dinâmica é o que realmente importa. Assim que a máquina se move, entram em jogo a inércia de uma travagem, a força centrífuga numa curva, o impacto de uma roda a cair num buraco. Ou seja, muitos tombamentos acontecem não porque a carga era pesada demais, mas porque uma força dinâmica foi a gota d'água. Exatamente. Uma curva demasiado rápida com a caçamba elevada, uma travagem brusca, o movimento é o catalisador. E é por isso que o treino propõe um exercício mental fantástico. Adorei esse. Antes de virar o volante, o operador deve perguntar-se: se uma das minhas rodas caísse agora num buraco, eu tombaria? E se a resposta for talvez ou não sei, A regra é clara. Não faça a manobra. Mude o plano. é a tradução perfeita da prevenção para um hábito mental. E isto liga-se a outra variável crítica, o próprio solo. A nossa base de apoio só funciona se o solo por baixo dela for firme. E o material tem outra daquelas frases memoráveis: se você não conhece o solo conhece você. É quase filosófico, não é? Mas é profundamente prático. Significa que o solo pode falhar sem aviso. A base que o operador pensa que tem pode não ser a base que ele realmente tem. Então, com toda esta física e todos estes riscos, o que é que isto significa para o operador no dia-a-dia? A parte final do treino foca-se em desenvolver uma espécie de sexto sentido,
em reconhecer os sinais de perigo. É menos um sexto sentido e mais uma atenção plena, uma escuta ativa da máquina. A fonte descreve sinais físicos muito claros. Como, por exemplo, Por exemplo, a sensação de uma roda a ficar de repente leve, a flutuar por um instante. Isso significa que o peso já não está distribuído de forma igual, a máquina está a começar a inclinar-se. e que outros sinais há? Uma oscilação lateral que não para logo. A máquina passa por um desnível, abana, mas continua a balançar como um pêndulo. É sinal de que o centro de gravidade está muito alto. Ou na retroescavadora, ver um dos estabilizadores a afundar-se no solo. São sinais para não serem ignorados. De todo. E a atitude profissional, segundo a Involutec Brasil, é a chave aqui. Eles têm a outra regra de ouro para estas situações. Sinal de instabilidade não é para testar, é para corrigir ou parar. E isto vai contra aquele instinto corajoso que falávamos no início. A ação correta não envolve heroísmo. É o oposto. É reduzir a velocidade, baixar o implemento com o máximo de cuidado e, se possível, recuar para terreno plano. Portanto, a grande lição de tudo isto é que a operação profissional não tem a ver com reflexos rápidos, mas sim com planeamento para nunca se chegar à situação de perigo. Exato. É manter a carga baixa, fazer curvas suaves, conhecer o terreno e os limites da máquina. É ser proativo em vez de reativo. Ao resumir isto tudo, a ideia que mais me marcou é que a estabilidade não é uma sensação, é um facto físico. Uma máquina pode parecer perfeitamente estável num segundo e no seguinte já ter passado do ponto de não retorno. Concordo a 100%. Não há uma zona cinzenta. Ou o centro de gravidade está dentro da base ou não está. E o fascinante é como estes princípios se aplicam a tudo. Desde carregar um caminhão de mudanças Certo, pomos as coisas pesadas em baixo. até ao design de um carro de Fórmula 1. É verdade, um carro de corrida é o mais baixo e largo possível. Exatamente. O objetivo é baixar ao máximo o centro de gravidade e alargar a base de apoio. Tudo para maximizar a estabilidade contra as forças brutais de uma curva a alta velocidade. A física é a mesma. O que me leva a um pensamento final. O foco deste material é, obviamente, evitar que a máquina tombe. E isto leva-nos a uma reflexão. Como é que a gente pode aplicar esta mentalidade sobre estabilidade e pontos de inflexão a outros sistemas que gerimos? Seja um projeto de trabalho, as nossas finanças ou até o nosso bem-estar. É uma boa pergunta. Quais são os sinais de roda leve ou de oscilação lateral nas nossas vidas que nos indicam que estamos a aproximar-nos de uma linha de tombamento antes que as forças dinâmicas do dia-a-dia nos empurrem para lá de um ponto sem retorno?